Boa noite a todos. Então, gratos por mais uma vez estarmos aqui nesta casa, pedimos a bênção do nosso Mestre Jesus, que Ele possa, compreendendo as nossas fraquezas, nos auxiliar nesta noite, nos dando força, ânimo e inspiração para as lições a que nos propomos, e que todos possam receber as forças que necessitam, os conselhos, as intuições que Ele sempre nos oferece quando nos reunimos em Seu nome, que Ele possa nos abençoar. Então, continuando no esforço de falar sobre o Livro dos Espíritos, nós já tivemos uma palestra introdutória, depois uma segunda palestra sobre o primeiro capítulo, que era sobre Deus, o assunto Deus, e agora vamos tentar falar sobre o segundo capítulo. Tentar porque é um capítulo desafiador, porque trata de questões relativamente complexas e um pouco filosóficas, mas vamos fazer o possível para fazê-lo compreensível a todos. O tema do capítulo é Elementos Gerais do Universo. O primeiro capítulo era sobre Deus, a base, nosso Pai. O início e o fim de toda a criação estão em Deus. E o segundo capítulo, Allan Kardec ingressa em algumas questões mais filosóficas sobre a nossa origem e sobre a constituição do universo. Lembrando que ele estava no século XIX. As noções de ciência naquela época haviam desenvolvido bastante, mas estavam muito, muito distante das nossas noções hoje de ciência. Sobretudo nas questões da astronomia, da física, da química, era tudo muito mais precário. Então, Allan Kardec, encarnado, faz as perguntas com base nas noções que eles tinham naquela época. E qual de nós não se questionou sobre o universo? Não sei se vocês têm o hábito de ver as estrelas, o céu noturno. Eu confesso que há muito pouco tempo reestabeleci esse hábito. Grande período de minha vida ignorava por completo o céu. Lá estava ele, sempre, as estrelas, os astros, mas olhando só para si a gente não via. E hoje, com tudo que nós aprendemos da doutrina, que alarga a nossa visão sobre Deus, sobre a vida, não é possível mais passar por uma noite sem olhar para o céu e nos questionar: que tamanho tem esse universo? O que forma esse universo? Qual que é o propósito dele? O que estamos fazendo nessa terra tão pequenina? Que são esses brilhos incontáveis que os nossos olhos veem no céu, as estrelas? Os cálculos científicos são surpreendentes porque os nossos olhos, eles conseguem registrar o brilho de cerca de 5.000 estrelas. Só que existem bilhões de estrelas no céu. Os nossos olhos não percebem, né? Já demonstrando uma das grandes dificuldades nossas do encarnado, que é a dificuldade de perceber o mundo, por defeito de fábrica, né? Defeito do corpo. O nosso corpo ainda não dispõe de sentidos para ver mais, para ouvir mais, para sentir o universo. Nós estamos ainda muito aprisionados na matéria. Isso é um pouco dos problemas que nós temos para entender o universo. Quando os cientistas tentam entender a grandeza do universo, eles sempre se surpreendem. O universo sempre os surpreende. Nós sabemos pelas aulas de ciência
Nós temos aqui uma professora de ciências. Você deu aula de ciência, Silvana? Professoras de ciência, que nós aprendemos na escola que vivemos num sistema chamado Sistema Solar, em que a estrela em torno da qual orbitamos é o Sol, e nós temos 9 ou 8 planetas, né? Porque o Plutão de vez em quando rebaixam ele, depois elevam de novo. Estão indecisos o que é Plutão, né? Mas 9 ou 8 planetas que ficam orbitando o Sol. Mas o que são todos esses pontos, essas estrelas? Onde é que elas estão? A mais próxima, salvo engano, está a 4 anos-luz. Não é a que brilha mais. 4 anos-luz é assim, você vai entrar, né, no seu Ferrari e vai viajar. Se você estiver viajando à velocidade da luz, a viagem vai durar 4 anos. Até a estrela mais próxima. É a mais próxima. Quer dizer que entre o Sol e os planetas e a próxima estrela tem o quê? Nós não sabemos. Os nossos olhos não percebem. E aí você vai ficar 4 anos viajando, se você viajar na velocidade da luz. E aqueles que são aplicados sabem que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não faço nem ideia do que é isso. Dá para você viajar em torno da Terra 6 vezes, 7, 8 vezes, em 1 segundo. Então essa sua Ferrari que faz essa viagem em 1 segundo, 6, 7 vezes em torno da nossa Terra, vai gastar 4 anos para chegar na estrela mais próxima. Então já desanimamos, né? Porque nós fazemos uma viagem até a capital, que 6 horas, pista dupla, né? Tem os graus, você para, adora pagar tudo no pão de queijo R$20, né? Tudo R$20. 4, 5 horas, dói a coluna, dói o ciático, fica tudo prejudicado. Se você for na estrela mais próxima, encarnado, né? Numa Ferrari que viaja à velocidade da luz, 4 anos. Mas a nossa galáxia, que é a Via Láctea, láctea porque quando a gente olhava para ela, pelos telescópios, né? Porque quando a gente olha é tudo meio misturado, mas o telescópio ele vê mais. E os telescópios que nós temos fora da Terra, um que talvez vocês conheçam, que é o Hubble. O que é isso? É uma grande lente dentro de um satélite que está por aí orbitando a Terra. E lá ele vê o universo, fica tirando fotos. Quando ele viu, a Via Láctea era uma meleca assim, é como se fosse um leite misturado, né? Fazendo assim. Por isso que chamaram de Via Láctea, né? E também o nome de galáxia veio também. Galáxia significa alguma coisa de leite, né? A galáxia é um conjunto de estrelas. O que são estrelas? O Sol é uma delas. A Terra não é estrela. A Terra é um planeta. Porque não tem brilho próprio, né? Então, tem o Sol, tem várias outras estrelas. Aí, quando encontraram mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Eu não sei fazer esse cálculo, porque bilhão são 9 zeros. Então, sóis. Se o nosso Sol tem 9 planetas, aí os que são mais aplicados multiplicam aí para ver quantos, talvez, planetas nós tenhamos na Via Láctea. Só que, olhando um pouco mais, os astrônomos viram outras galáxias. E aí foram contando. Os últimos cálculos, por pesquisas feitas pelo telescópio Hubble, identificaram 2 trilhões de galáxias. Trilhões são 12 zeros. Aí já não sei mais fazer esse cálculo. 12 trilhões de galáxias vezes 200 bilhões de estrelas vezes 10 planetas em cada. Quanto que dá, Dona Lourdes? Quanto que dá? Não sabemos, né? Porque não tem nem nome para atribuir a tantos zeros na língua portuguesa. Quadrilhões, quintalhões, sei lá o que fala. Então esse é o universo de Deus.
Alguns astrônomos, alguns físicos chegam a dizer que existem outros universos. Então quer dizer que você tem que multiplicar de novo outro universo. Então, há ainda pessoas que se sentem muito poderosas, que se sentem muito cheias de si, né? Que chegam assim para você e dizem: você sabe com quem você está falando? Já ouviu? Na Terra, Emmanuel disse que há 22 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Então multiplica, vamos de novo, 22 bilhões de espíritos, vezes 10 planetas, vezes 200 bilhões de estrelas, vezes 2 trilhões de galáxias, vezes 10 universos. Quantos espíritos vocês acham que existem no universo? Né? E aí tem gente que chega para você e diz: você sabe com quem está falando? Talvez seja por isso que Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus na Terra, orientando Eurípides Barçanufo, que esteve encarnado na cidade de Sacramento, no início do século XX, ele havia fundado uma escola chamada Liceu Sacramentano e a escola estava com algumas dificuldades. Os alunos estavam minguando, os professores desistindo, a tarefa estava difícil, era um curso com uma pedagogia diferente. E aí ele tem uma visão de Maria de Nazaré que lhe dá algumas orientações. Ela diz assim: mude o nome da escola para Colégio Allan Kardec. Primeira orientação. Segunda, ensine aulas de astronomia aos alunos. Terceira orientação, fale do Evangelho do meu filho. Ensine o Evangelho de Jesus. E aí você fala: tudo bem, Evangelho, Jesus, Colégio Allan Kardec. Mas por que dar aulas de astronomia num colégio de ensino comum, né? Ensino hoje que chamamos fundamental, médio. Por quê? Porque a astronomia nos deixa humildes. Se as lições da dor e do sofrimento não nos fazem humildes, faça algumas aulas de astronomia, mesmo que de forma leiga, e aí não tem como você chegar para ninguém e dizer: você sabe com quem está falando? Não dá, gente. Porque o universo é muito infinito. Existem muitos espíritos. Existem infinitos espíritos superiores a mim. Um pensamento desses espíritos me desfaz. Então não podemos jamais dizer isso. Talvez seja por isso que Maria de Nazaré deu essa orientação a Eurípides Barçanufo, para ensinar as crianças, os alunos. E, no entanto, os astrônomos, os físicos, os teóricos da Terra, quando olham para essa imensidão que sempre os surpreende, eles, infelizmente, só conseguem ver a matéria. Porque as estrelas, conforme as vemos, é brilho de matéria, matéria. Os sóis, os planetas, nós, então eles veem apenas a matéria. E se embananam nas explicações. As explicações da física hoje estão todas meio enquadradas num beco sem saída, porque elas chegaram em alguns pontos que parece que não vai, falta um elemento para encaixar os cálculos. As equações não fecham mais. E aí então, perguntando aos espíritos, Allan Kardec questionou, né? Será que nós, seres humanos, vamos poder descobrir sobre os segredos das coisas, o princípio das coisas? Será que é permitido? Será que a nossa ciência vai conseguir descobrir? O que é que os Espíritos disseram? Neste mundo, na Terra, não. Porque Deus fixa limite aos conhecimentos humanos. Por duas razões. Primeiro, porque somos ainda muito orgulhosos para aceitar a divindade. Então, nós não vamos conseguir entender algumas coisas da criação dele. E segundo, porque nos faltam sentidos. Nós não conseguimos ver os espíritos. Nós não conseguimos ver a quantidade de coisas que nos envolvem a todo instante.
Nós caminhamos na Terra como cegos, que ignoram, tentando explicar como é o azul sem nunca ter visto o azul, tentando falar do vermelho sem nunca sequer ter visto uma maçã vermelha. Somos cegos, e aí é difícil entender o universo nessa condição. E aí eles disseram, então por enquanto não será possível na Terra, falta-lhes um sentido. Quando evoluirmos mais, tivermos melhores sentidos para perceber a vida ao nosso redor, aí as coisas vão ficar mais claras. Mas então ele perguntou, Allan Kardec perguntou, de que é feito o universo? O que tem? E aí eles disseram, basicamente são 3 elementos. Primeiro, matéria. Matéria. Aquilo que no século XIX era super conhecido. Era o século do materialismo. Então, primeiro, matéria. Segundo, espírito. Segundo elemento geral do universo, espírito. E o terceiro, que embanana por completo a cabeça da minha mãe, o fluido cósmico universal. Embanana porque quando ela estava iniciando as preparações, né, para as aulas de evangelização infantil, uma das apostilas que ela pegou, uma das primeiras lições, assim, falava do tal do fluido cósmico, ela tinha que ensinar para a criança. Aí ela falou, não tem como, eu não entendo esse negócio, eu tenho que ensinar para a criança. E eu falei, olha mãe, eu tenho certeza que elas vão entender melhor que você. Mas é como ela não sabe explicar, não deu a aula ainda, né, sobre o fluido cósmico. Não é difícil de entender, vamos chegar lá. Mas nós temos a matéria, nós temos o espírito, o fluido cósmico está entre eles. Ele é um intermediário. E o que é o espírito? Que isso é difícil, os cientistas não chegaram até aí. Eles simplesmente responderam, está na questão 23, que é o espírito. Aqui, espírito, não estamos nos referindo à alma dos homens. Allan Kardec faz essa pontuação pela resposta. Os espíritos dizem assim, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, inteligência é espírito, não é matéria. Mas qual que é a diferença entre princípio inteligente e nós, espíritos imortais? Porque mais à frente no livro vem o capítulo que fala sobre os espíritos. E aí eles vão dizer que são as individualidades dos homens que pisaram na terra, das inteligências humanas. Mas qual que é a diferença? Aí vamos tentar entender. O nosso animalzinho de estimação, o nosso pet, ele tem espírito? O que vocês acham? Tem espírito? Depende. O lá de casa tem espírito de louco, porque acorda de manhã, gente, é uma loucura, acelera a velocidade da luz pela casa, pula na gente, né? Pula e vai, de repente ela para e dorme, vai deitar. Espírito de louco, né? Tem espírito. O que ele diz aqui? O espírito é um princípio inteligente do universo. Inteligência. O nosso pet é inteligente? Né? Às vezes ganha de nós, né? Às vezes ganha de nós. Então ele tem um espírito, né? Ou melhor, ali tem inteligência. O nosso pet tem inteligência. Uma inteligência diferente da nossa, mas ali tem. Então ele tem espírito. Mas o espírito dele não é igual ao nosso, apenas por diferença evolutiva. Um dia, a alma que animou vários e vários animais, tendo evoluído por milhões de anos, vai encarnar num corpo bem mais rude do que o nosso, mas um corpo em que ele já pode perceber a si próprio, com consciência, já pode tomar decisões, vai desenvolver o livre-arbítrio e vai começar a pensar sobre Deus, nosso pet. Mas aí nós podemos entender, e as plantas? E a nossa bromélia? Que fica lá, você fica naquela expectativa para ela florescer. Aí tem ano que ela tira férias. Esse ano não, as condições não estão boas. Será que ela é inteligente?
já que é mais difícil, né? Ela não é inteligente como os animais, nem como nós. Mas nela, na bromélia e nas plantas, o princípio inteligente está ensaiando a evolução. Ele ainda não chegou no ponto dos animais que podem tomar decisões, podem seguir o instinto. As plantas não têm isso. Mas a planta, ela tem uma inteligência, por quê? Ela consegue, por exemplo, você planta ela, aí tem vários elementos na terra misturados. Se você planta até com uma terra suja, com pedras, com coisas que ela não aproveita, as raízes dela conseguem selecionar os minerais que ela precisa. Falhou o conhecimento de ciência. O que mais que precisa a planta? Proteínas, sais minerais, sei lá, água. Ela consegue recolher e o resto ela não pega, deixa lá. Então ela consegue escolher. Ela consegue receber a luz do sol, captar os raios que ela pode receber, reflete o outro, por isso que a gente vê ela verde, reflete frações da luz, que deixa ela ficar verde, absorve a outra, faz fotossíntese e fica viva, sem ninguém dar comida para ela. Então, ali existe alguma inteligência, não como a dos animais. Então, o que nós percebemos com esses exemplos é que a vida organizada que a gente vê na Terra, todos os seres vivos, as bactérias, os vírus, todos eles, até nós, que somos a espécie mais evoluída desse planeta, todos eles só são assim porque tem neles algum princípio inteligente ali operando. Porque se não tivesse inteligência, o que acontece com uma coisa que não tem inteligência? Não tem ordem. Não desempenha uma função organizada. Os Espíritos disseram, sem a inteligência que é a do Espírito sobre a criação estaria em perpétuo estado de desorganização, desagregação. Está tudo desmontando. Se não tiver uma inteligência guiando, sustentando, escolhendo, elegendo, a matéria simplesmente desorganiza. Ela não tem inteligência por si própria. E isso é ainda complicado. Por quê? Os cientistas não admitem o espírito. Então eles não conseguem explicar a inteligência. Eles veem os fenômenos psíquicos em nós e falam, isso aí são algumas moléculas, algumas reações químicas do cérebro, alguma coisa que acontece lá no cérebro, e você acha que está feliz, e você acha que está triste, e você acha isso, você acha aquilo. Então eles não conseguem explicar, né? Porque ainda não viram o Espírito. Não viram o Espírito. Mas então nós podemos pensar, quem organizou o nosso planeta dessa forma? Quem faz com que as plantas, os animais, todas as funções que a gente aprende na ciência e na biologia continuem funcionando todos os dias? Quem faz com que a nossa Terra sempre acerte a órbita ao entorno do Sol, nunca falhe a primavera? Nem o verão, nem o inverno. Está certo que antes de vir a primavera já veio o verão na temperatura, né? Está tudo desorganizado aqui. Mas pelo menos ela está em ordem lá em cima, né? Lá em cima não, porque nós estamos nela, então não é em cima, mas tudo bem. Ela nunca falha. O Sol nunca erra. O que faz com que tudo isso esteja organizado? O que eu disse agora há pouco? Sem inteligência não tem organização. Então, deve haver alguma inteligência que está organizando os astros, que está organizando o sistema solar, que organizou a Terra. Nós conhecemos a inteligência que organizou a Terra, pelo menos aquela que dirigiu a organização, abaixo de Deus, que é o nosso Mestre Jesus. E é aí que nós entramos então no fluido cósmico, que a minha mãe não consegue entender ainda. E não é difícil entender. Os Espíritos disseram que toda a matéria, ela se reduz a um elemento primitivo, que nós ainda não achamos na Terra. Não é o átomo.
Não é o elétron, não é o próton, não é o quark, não é o bóson de Higgs. Não é nada que nós achamos da Terra. Isso ainda não é o elemento primitivo. O que é? O primeiro de qual deriva todos os outros. Estou falando da matéria. Eles disseram isso. Esse elemento primitivo que estrutura todo o universo é o princípio da onde inicia o fluido cósmico universal. Allan Kardec falando, ou melhor, André Luiz falando do fluido cósmico, ele disse que, usando linguagem literária, poética, que é o hausto divino, como a respiração de Deus, a força nervosa do Criador, o plasma divino. Plasma é o nome do líquido que está no nosso sangue, né? Junto com as células, circulando e nos dando vida, sustentando. E aí ele usa essas terminologias e diz: nós estamos mergulhados na criação, em Deus. Mas no que exatamente em Deus? No fluido cósmico universal. Daqui onde eu estou até a estrela de 4 anos-luz, que nós não vemos nada no meio do caminho. Fluido cósmico universal. E assim por diante no universo infinito. Quer dizer que não existe nenhum espaço vago. Não existe vácuo. A física fala do vácuo, mas ele não existe. Os Espíritos disseram, tudo tem alguma coisa, o nada não existe. E esse fluido cósmico, sendo muito básico, no seu primitivismo, é a matéria com a qual os Espíritos fazem o que eles querem. Então Jesus, quando iniciou o seu trabalho de formação da Terra, operou no fluido cósmico universal, com seu pensamento. Foi o pensamento do Mestre que desenhou esse planeta. Como pegasse as pecinhas do fluido cósmico, foi montando do jeito que ele quis. E aí saiu uma montanha aqui, um lago ali, um cânion, um oceano. Depois vieram os animais, ou melhor, os seres vivos e assim por diante. Uma analogia que nós podemos fazer com os brinquedos de criança é aquele brinquedo que eu sempre quis ter, nunca me deram, que é o brinquedo Lego. Na minha época acho que era caro, não sei se ainda hoje existe ou se é caro, mas era o Lego, que é aquelas pecinhas. Tem um monte de pecinhas coloridas de vários formatos. Se nós tentarmos trazer uma analogia, aquelas pecinhas é como se fosse o fluido cósmico. Com um pouco de inteligência você pega o Lego e faz o que você quiser. Se você tiver muitas pecinhas, né? Se o presente que te der for meio econômico, aí você vai fazer menos. Mas se você tiver um monte de pecinhas, aí você faz cidades, planetas, o que você quiser. Com as pecinhas do Lego. E aí você faz um carrinho, aí derruba o carrinho. Aí você faz uma cidade, um edifício, uma casa, derruba o carrinho. Coisas diferentes, feitas com o mesmo material. As pecinhas do Lego. Isso é o fluido cósmico. Numa analogia bem de criança mesmo. Tudo no universo é feito com essas matérias básicas. E elas não são ponderáveis nos seus estados mais primitivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém na Terra vai conseguir ver. Nós não conseguimos ver o fluido cósmico. Imponderável, ele não é captado pelos nossos sentidos. Só que os espíritos conseguem. Os espíritos conseguem. E aí você pode estar se perguntando, mas por que esse raio desse nome de fluido? Fala fluido, eu lembro da água fluidificada, eu lembro do óleo do carro. Para que esse nome, né? Fluido. E depois veio o fluido vital, fluido elétrico. Allan Kardec adorava essa palavra fluido. Porque na época dele ela não tinha o sentido que tem na nossa época. Não existia na física, na ciência da época de Allan Kardec, a palavra energia, que hoje a gente usa o tempo inteiro, né? Eu estou com uma energia boa hoje. Nossa, veio uma energia. Energia. E o que é? Você vai perguntar, seu Manuel, o que é energia? O que é energia? É uma coisa que vem? Também nós não sabemos. É difícil conceituar. Mas a palavra energia é hoje, no nosso dicionário, mais próximo de fluido. Porque não tinha energia ainda no século XIX. Então nós podemos entender energia cósmica. Mas fluido é uma linguagem interessante porque dá a indicar um estado líquido, né, que preenche todos os espaços.
E de certa forma é isso que o fluido cósmico faz. E então, esses são os elementos gerais do universo. A matéria, que na conceituação de Allan Kardec é o fluido cósmico ponderável, materializado. É quando você pega as pecinhas e monta alguma coisa. E aí ela fica assim, você vê. Você vê uma coisa sólida, você consegue ver um líquido, sentir um líquido, você consegue sentir a atmosfera, a brisa que está faltando aqui agora em mim. Né? A brisa é matéria, o oxigênio é matéria. Então, quando você mexe, produz as coisas ao nosso redor, você faz assim com o fluido cósmico. E aí podemos perguntar, bom, mas o que tem a ver comigo esse fluido cósmico? Eu nunca vi, né? Eu não entendi ainda o que é, o que ele vai mudar a minha vida? E aí há uma série de questões na doutrina espírita que tem consequências práticas na nossa vida, tratando sobre esta realidade. Por exemplo, uma coisa que nós produzimos, eu não já estou falando mais de Jesus. Jesus fez a Terra com o fluido cósmico. Mas o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Ou recebi tudo pronto? André Luiz diz, os espíritos, as inteligências dos homens, criam a forma espiritual que nós chamamos de perispíritos. Já ouviram essa palavra? É meio esquisita, eu sempre achei esquisita, mas foi a que Allan Kardec arranjou lá naquela época. Porque existia um negócio na biologia que era o perisperma, alguma coisa assim, que fica ali no meio do fruto, envolvendo a semente, envolvendo não sei o quê. E aí Allan Kardec falou, bom, então, o que envolve o espírito, perispírito. Aí ficou essa palavra esquisita. Mas é o que envolve o espírito, é a forma do nosso espírito. Quem faz essa forma? Nós. Nós a criamos com o nosso pensamento. E depois o perispírito cria o corpo físico. Então, quem fez o nosso corpo físico? Nós fizemos. Não sozinhos, porque precisamos de ajuda. Muitos de nós, trazendo graves dívidas e desequilíbrios morais, não conseguiria fazer um corpo. Ele ia ficar todo defeituoso, às vezes nem teria como ter um nascimento com vida. Então, os espíritos nos ajudam. Mas então, a próxima vez que você reclamar daquele narizinho que entortou, né? daquele fio de cabelo branco, enroladinho, você fala, foi você que fez. Foi decisão do Espírito. Dentre as possibilidades que havia, ele escolheu assim. Ele escolheu. Aquele estômago fraco que dá uma azia, qualquer coisa dá uma azia, o Espírito escolheu. Porque são situações que ele precisa para evoluir, né? Então não coloquem a culpa na mamãe e no papai, né? Mamãe e papai deram o quê? Os moldes, né? Deram os legos, que é a genética. Mas os que aprenderam alguma coisa de genética vão ver que a genética permite infinitas possibilidades. Por exemplo, o nosso código genético, genoma, sei lá o nome que se dá, ele é 80, 85, quase 90% igual do rato. Aí você vê, realmente, eu conheço pessoas que é um rato, espírito de rato, parece um rato. 80% igual a um rato, não é todos nós. Aí você fala, não, mas não deve estar certo esse cálculo. Tá, né? Então o DNA, a genética, ela permite um monte de possibilidades. A genética oferecida pelos pais da Terra a partir do corpo foram um lego que nós utilizamos para moldar o nosso corpo físico, conforme as disposições do nosso espírito, né? Nós aprendemos isso, tem um livro de André Luiz chamado Missionários da Luz, que fala sobre a encarnação. Aí eles vão lá no departamento da encarnação, em nosso lar. O que você faz lá? Você planeja as viagens para a Terra. Aí você chega assim, tem pessoas fazendo desenho de corpo. Aí, desenho daqui, aí você vê em detalhes, né? Aí você fala, o que é isso? Isso aqui é o próxima vestimenta que eu vou usar. Desenha antes, né, gente? Você não vai chegar aqui na hora H, na hora da concepção, e agora eu vou rascunhar. Não dá certo. Programa tudo antes. E aí, André Luiz, contando isso no Missionários da Luz,
chegou uma pessoa, ele estava lá conversando com o benfeitor, acho que Alexandre, aí chega um espírito e fala do corpo, né, que havia sido projetado, e aí fala assim, olha, essa perna ela tá muito saudável, coloca um defeitinho, porque da última vez que eu encarnei com a perna assim, muito saudável, tudo muito saudável, não deu certo, fiz coisa errada. Então, deixa ela meio manca assim para me desenvolver um pouco a humildade. Aí André Luiz fala, meu Deus, né, que desenho é esse, né? O espírito desejou. Ele escolheu porque ele precisava daquela experiência. E assim o fez. Outro espírito chega também e diz, olha, esse desenho está muito bom, muito bonitinho, né? Entorta o nariz, dá um negocinho, porque beleza na Terra é perigoso, dá problema, eu sei, porque eu já tive esses problemas. Entorta esse nariz, vira o olho um pouquinho para cá. E aí fez um molde. Aí André Luiz fala, meu Deus, como é que vai ser o meu próximo, né? Eu vou ficar aqui no mundo espiritual, é melhor. É o Espírito que faz, com o lego da vida, que é o fluido cósmico universal, que preenche a nossa Terra e o universo infinito. Então, tem consequências práticas. Só que tem outras coisas que a gente faz também com o fluido cósmico e nós não vemos. Vocês já devem ter ouvido falar um conceito que chama aura, atmosfera psíquica, que é essa coisa que tem em volta de nós. Poucos veem, tem algumas pessoas que têm evidência e conseguem ver. A maioria de nós não vê, mas às vezes sente. Sente quando você está numa faixa vibratória, aí você encontra com uma pessoa, aí, nossa, dá uma dor de cabeça. Você sai de mau humor, azeda o estômago, dá um problema. Só de aproximar da pessoa. Se ela abrir a boca, então, você desmaia, né? Por quê? Não por causa do mau hálito dela. Às vezes ela está cheirosa, está perfumada, fez as últimas plásticas do momento, está 10, bonitinha, linda fisicamente. Só que você chega próximo, você não se sente bem. Porque o corpo físico, ele permite você enganar. Você consegue falsificar o que está lá dentro, que é o espírito, né? Você consegue mudar tudo. Só que o espírito continua produzindo as suas emanações, o seu pensamento ainda produz a sua atmosfera psíquica. As formas que ele valoriza, os valores que ele tem, está tudo aqui, ó, está tudo aqui. Se vocês tivessem como ver, veriam. E aí, aqueles que não cultivam bons valores, bons sentimentos, bons propósitos, criam um choque, às vezes, com as nossas vibrações. E o contrário também. Às vezes a gente tem más inclinações, aí chega uma pessoa assim mais avantajada moralmente, que tem criações mais nobres, aí você não se sente bem perto daquela pessoa, parece que, né, pessoa chata, né? Por quê? Porque ela te constrange. A luz dela que você não vê constrange as suas trevas, sem você perceber. Por quê? Porque existe uma criação aqui ao meu redor. Essa criação sou eu quem faço, não é Jesus. Jesus dá o molde da Terra para as nossas experiências evolutivas, mas essa cota de criações somos nós quem fazemos. E por aí vão. Por exemplo, no mundo espiritual, vocês já devem ter ouvido falar sobre um lugar chamado umbrais. Os umbrais. Tem gente que já está com o horário marcado, né? Já comprou a passagem, escala 1, umbral grosso, né? Escala 2, eu vou continuar no umbral grosso, dali 250 anos, dou uma subidinha, está tudo marcado já. Aí você fala, e o que são os umbrais? O que são? A Terra, ela tem, além da faixa de vida em que nós nos encontramos, que nós chamamos de crosta, é a mais densa, mais física, ela tem várias outras faixas espirituais, todas envolvidas pelo tal do lego chamado fluido cósmico universal. Só que em cada faixa ele está numa densidade diferente. Quanto mais você sobe, mais luz, mais rarefeito, mais belo. Quanto mais próximo da crosta, mais denso e complicado.
E aí o que acontece com os umbrais? Que nada mais é do que a palavra que eu acho que significa batente, né? Passagem, na língua portuguesa. Umbral é aquela coisa que está entre uma coisa e outra, está passando. E os umbrais é essa faixa de passagem. E quem as cria? Nós também. Nenhum espírito superior produziu nunca nenhum umbral. Que às vezes a gente ia aprendendo, né, sobre os infernos, que eles são a situação semelhante, fala, nossa, Deus permitiu que existisse inferno, criou inferno, né, para punir os seus filhos que cometem erros na terra. Não. A inteligência divina não os produziu, o nosso mestre não os produziu. Nenhum benfeitor, nenhum espírito puro produziu um umbral. Quem produz? Nós. Com as nossas vibrações de pensamento, com as nossas ações morais. Porque o lego da vida toma a forma das coisas que fazemos com os outros, das coisas que desejamos, das coisas que aspiramos. E nós temos que lidar com essas formas depois. Então, quando a gente desencarna, deixa o corpo físico todo plastificado, perfumado, tudo bronzeado, bonitinho, você vai encontrar com aquilo que realmente é o seu espírito, com as suas criações. E se elas forem de consciência pesada, vai produzir os umbrais. E aí, Jesus permite que eles existam, por quê? Porque foi a decisão de um espírito que o criou. E Jesus respeita as nossas decisões. Se dependesse do mestre, um pensamento dele desfaria todos os umbrais da terra. Não ia sobrar um. Mas ele não faz, porque ele respeita as nossas decisões. Então, nessa grande coisa chamada fluido cósmico, nós criamos um monte, o que quisermos, com o nosso pensamento. Então, essa lição, apesar de aproximar-se de coisas um pouco mais complexas, que às vezes dá um nó na nossa cabeça, nos indicam algo das nossas responsabilidades morais também. O universo não é só matéria, não só são leis materiais, não é só propriedades da matéria, não. A matéria, como nós conhecemos, é apenas um campo de experiências, porque os umbrais também são feitos de matéria, os mundos superiores também, só que uma matéria diferente. Cada vez mais pura, cada vez mais rarefeita, cada vez mais quintessenciada, uma palavra que Allan Kardec usa, pura, né? Mais pura. Então, a questão é o que nós estamos produzindo, o que nós estamos criando. Porque as nossas criações nos pertencem, né? E aí nós podemos então encerrar com uma fala de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que ele fala do pensamento, que é essa força do espírito, do princípio inteligente que altera a matéria, que cria dentro da criação de Deus. Ele diz assim: pensar é criar. Pensar é criar. Então, quando Deus criou o universo, Ele pensou. Quando Jesus fez a terra, Ele pensou. Para manter a terra, Ele continua pensando. Isso acontece conosco também. E ele segue dizendo: a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. O que é isso? Qual que é o campo dos efeitos transitórios? O mundo material que nos envolve na Terra. Por que transitório? Porque uma hora essa planta está aqui, um tempo atrás eu lembro que ela era azul, eu acho, trocaram, né? Ela era azul, agora ela é branca, talvez ano que vem seja amarelo. É transitório, muda. Então, no campo dos efeitos transitórios, que é onde nós estamos, nem sempre o nosso pensamento aparece de súbito. Graças a Deus, né? Imagina, a gente pensasse uma coisa ruim, ela apareceu de súbito. Não é assim que funciona aqui na encarnação. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Não vai acontecer do nada aqui no mundo material que nos envolve, mas existe no meu mundo íntimo e vai continuar existindo enquanto eu não o desfizer.
É por isso que se eu estiver planejando um crime, ele está tudo aqui o plano, está materializado ao meu redor. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, está tudo aqui. Se tivesse um vidente, ele ia ver as cenas do crime transcorrendo ao meu redor, porque eu as pensei. Eu criei elas com o meu pensamento. Se eu não desfizer essas cenas, elas vão me acompanhar. Aí você desencarna com essas intenções, às vezes você até executou. Aí o que você vai ver no umbral? Cenas de crime. Quais crimes? Os que você produziu. Então as nossas criações, elevadas ou não, existem ao nosso redor, mesmo que elas não materializem de pronto. Porque não existe o nada no universo. Tudo está em movimento e tudo está sendo criado pelo nosso pensamento. Porque o espírito é uma das forças vivas da natureza. A nossa responsabilidade é melhorar as nossas criações. E recomendo, por fim, que vejam o céu. Testemunhem a grandeza do Criador. Com esperança, vendo aquelas estrelas e já fazendo os planos. Quando eu conseguir purificar o meu espírito do orgulho, do egoísmo, da vaidade da terra, eu estarei lá naquelas estrelas, muito melhor do que estou hoje. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência. Muita paz.